Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O forte interesse da arte pelo esporte talvez seja uma das explicações para a relação futebol e Brasil. Jorge Benjor, Chico Buarque e mais recentemente o funkeiro MC Guimê e o rapper Emicida retratam as 4 linhas dentro de suas letras. Mas esta não é apenas uma tendência brasileira. Em outros países, a arte e o esporte sempre estiveram juntos. É o caso do Japão, com o Spokon, um subgênero do mangá dedicado apenas a isso. Kaique Giral, funcionário do departamento de comunicação da JBC, uma das maiores editoras de mangás no Brasil, explica o que é o gênero. O mangá, o nome mangá é para definir as histórias em quadrinhos de origem japonesa, né? Tem todo o estilo próprio, tudo, mas é uma história em quadrinhos vinda do Japão. Ele tem um estilo característico, né? Por mais que muitos autores mudem o traço, ele tem muitos traços da cultura de lá, né? Mas fora isso não tem grandes mudanças. Para entender melhor a importância desse meio, falamos também com Tomio Komatsu, estudante de jornalismo na Unesp Bauru. Ele teve a oportunidade de trabalhar e viver no Japão por 12 anos, onde teve contato com essa relação. Para ele, o mangá no Japão pode ajudar a entender até mesmo o comportamento dos moradores de lá. Ele comenta também sobre os esportes mais populares do país. Os esportes dentro dos mangás ajudaram e muito a difundir diferentes culturas dentro do país. A mestre em engenharia de produção, com graduação em artes e pedagogia, Natália Viola, vê essa relação entre o mangá e o esporte como algo ligado à diversão. Quem também irá comentar da relação arte-esporte é a doutora em História das Artes, Maria Luísa Calim. Para ela, essa aproximação ocorre bastante na arte contemporânea.
Comparação que no mangá faz total sentido. O seu modelo de edição nas editoras mais populares do mercado se baseia na interação. Desta forma, é comum que, com a popularidade do futebol, beisebol e artes marciais no país, esses assuntos sejam incluídos. Kaique Giral, da editora JBC, explica que esse produto chegou ao Brasil através dos animes, desenhos de animação japoneses. Posteriormente, os mangás ganharam seu espaço com a publicação de editoras como a Panini e a própria JBC. Ele fala um pouco também sobre o cenário nacional para o tema esportivo, e destaca que hoje ele é ainda muito menor que o japonês. No Brasil, no começo da década de 2000, lançou a Conrad e trouxe o Slam Dunk, que é um dos principais mangás de esporte do Japão, que é sobre basquete. E depois vieram poucos outros, por enquanto, pelo menos. Mas tem a própria JBC, lançou o Super 11, que veio de um jogo de videogame, aliás. Teve um anime também que passou se eu não me engano, na Rede TV há alguns anos. E aí a gente trouxe ele. E tem mais uns outros famosos, e tem um que hoje em dia também está bem famoso, que é sobre basquete, que chama Kuroko no Basket, que está sendo publicado também por uma outra grande editora. Mas ainda o mangá esportivo no Brasil está tentando ganhar o espaço, né? Ainda não tem muito. Ele comenta ainda que não apenas esportistas do Japão citam os mangás. Como num caso do UFC, ele demonstra que a arte ligada ao esporte está sempre presente. É uma história sendo contada sobre o esporte, mas de vez em quando acaba aparecendo. Eu não consigo lembrar agora especificamente de algum outro esporte que não seja luta, mas, por exemplo, a Ronda Rousey, que é a campeã do UFC, quando ela foi lutar pelo cinturão, acho que em 2013, ela foi se pesar usando uma blusa do Goku, por exemplo. E aí ela chegou a dar entrevista falando que quando ela lutava, ela se sentia um Saiyajin dentro do octógono. Então você vê que tem bastante gente que acaba levando isso como inspiração para praticar o esporte, como a gente falou agora há pouco, né? E vamos ouvir agora o Lucas Rueles, que tem mais algumas observações sobre esta matéria, que fala sobre uma subcategoria do mangá, o Spokon. Antes de mais nada, saudações ouvintes, saudações amigos da mesa. Para os nossos ouvintes leigos com relação a esse assunto, eu gostaria que você explicasse o que é o mangá e essa subcategoria do mangá, que é o Spokon. O mangá, ele é uma história em quadrinho de banda. A dinâmica dele é um pouco diferente das nossas histórias em quadrinhos tradicionais. Ele está dentro de uma revista. Dentro dessa revista tem vários mangás com várias temáticas, e uma das temáticas trabalhadas que possui características próprias é o Spokon, que trabalha o esporte. Porque como esporte, pelo menos pra gente que trabalha o esporte aqui já faz um tempo, tem a temática da fraternidade coletiva, tem a temática da vitória conseguida pelo mérito e não a vitória conseguida pelo treino, e a gente quer ver esportistas que sejam superiores fisicamente a nós, esportistas que nos superem. A gente falou dessa temática já anteriormente aqui no Observatório. A gente acaba tendo uma grande gama de conseguir construir um herói. Algo talvez parecido com o que a nossa mídia faz constantemente com nossos jogadores. Eu tenho algumas informações que o jornalista do blog Futebol no Japão, Thiago Bom Tempo, me passou, que são interessantes para a gente falar um pouco sobre o esporte japonês. O cenário hoje japonês é mais ou menos o seguinte: o futebol está em crescimento, está em auge, cresce com as crianças e com os jovens, o público do beisebol envelhece, o número de mangás sobre futebol começa a crescer, o número de mangás sobre beisebol começa a diminuir, e o sumô, que é um esporte que é tradicional, não é nem tanto representado pelos mangás, mas permanece o mesmo. Ou seja, o que a gente tem vendo acontecer é um pouquinho do que o Tomil falou pra gente, sabe? Os brasileiros foram ao Japão,
E agora eles estão sendo representados por essa arte. O mangá é uma arte que tem muita influência na reconstrução cultural do Japão. Nós temos o Osamu Tezuka, que criou o Astro Boy, e ele vai buscar no Walt Disney os olhos grandes, vai pegar os endokomons, que são os livros de rolo japonês, e vai transformar isso num produto comercial. Um produto comercial extremamente interativo, porque vai ser o próprio Tezuka no final da vida dele que vai ajudar a sugerir os questionários que influenciam a produção do mangá. Então ele é, ao mesmo tempo, uma reprodução artística que é influenciada constantemente pelos seus observadores. Então ele acaba sendo uma representação muito próxima da realidade japonesa. E como o Tomil falou, é por isso talvez que eles têm essa intimidade artística tão grande que explana. E aí você pega um momento que você vê o futebol no Japão crescendo tanto que eles são finalistas no futebol feminino, onde eles conseguiram sediar uma Copa em 2002, onde eles conseguiram ir longe na Copa, apesar das nossas dúvidas por causa da nossa amada FIFA. Mas, apesar de tudo isso, um cenário esportivo que dentro desses incentivos vem crescendo. E que é muito diverso. E que é muito diverso, muitas vezes, porque o mangá tem essa necessidade de se diversificar em temas para não se repetir. Porque como é um produto seriado e é um produto, você tem que ter vários produtos para você poder vender mais, você acaba se diversificando. E aí você incentiva, você mostra para a juventude o basquete, você mostra para a juventude o futebol americano, como é o caso de Eishido 21. Aí você tem o Hajime no Ippo, que é o boxe que não é só o boxe, mas tem personagens que são inspirados em diversos heróis do nosso esporte, que é o boxe. Você tem um personagem que é claramente inspirado no Muhammad Ali. Você tem um personagem que é claramente inspirado no Pacquiao. Agora apareceu um personagem que é claramente inspirado no Mayweather. Então, você tem essas representações. Até e o personagem principal é inspirado no Mike Tyson. Então, você vai tendo essas dinâmicas e você vai tendo essas conversas do tema com a população. Então, o que muitas vezes eu me pergunto é se não falta uma participação da população brasileira em representar-se no esporte. Porque, ao mesmo tempo que a nossa música tá ganhando o mundo, tá na KBCW, tá na BBC de Londres, os nossos rappers estão ganhando o mundo, o nosso esporte parece que tá enfraquecido. Sabe? A gente vê nosso esporte muito focado no futebol, enquanto os outros esportes parecem não ter estrutura nenhuma. Então, o que me fez trabalhar essa pauta e tentar trabalhar muito com autores locais foi a preocupação com essa, talvez, desterritorialização do esportista brasileiro dentro da nossa própria arte. Sabe? Enquanto quando você vê essa representação, parece que o esporte se diversifica, parece que o esporte está se identificando, e foi de certa forma a confirmação que eu consegui com o Thiago, bom tempo conversando com ele. Infelizmente não consegui falar com jogadores que estiveram lá, mas falando com o Tomil, que morou lá 12 anos, você tem essa dinâmica, sabe? Você vê que eles têm essa coisa diversificada. Eu conversei um pouquinho mais com ele depois sobre o assunto, e ele pôde falar que você não consegue identificar, por mais que 55% das pessoas assistam beisebol lá, se você for olhar a mídia deles, você não consegue identificar qual é o esporte principal. Eu acho que o que acontece, você matou um pouco a charada quando fala dos jogadores, né? Então, a gente pode voltar na história, pode voltar um pouco a história, e lá em 81 e 89 foi criado um mangá, que depois acabou virando anime e tal, que era o Capitão Tsubasa, né? O que aqui foram chamados Super Campeões. E que tinha o apoio da Federação Japonesa de Futebol, que era justamente para incentivar a prática do esporte lá. E teve resultado. Tá? No Brasil, você falou, a melhor representação que a gente tem do futebol, em termos artísticos, é a música. Tá? Do outro ponto de vista cultural, pra gente fica difícil, porque se lá eles têm o mangá, a gente teria a novela, né? E a novela vai ter a mesma dificuldade que o cinema tem para adaptar ao futebol. O futebol não fica bem no cinema. Vários estudiosos apontam isso. É difícil coreografar uma jogada de futebol para ser filmada sem parecer que ela seja falsa. Então, se a nossa representação de futebol cultural deveria ser na novela, não aconteceu. Aconteceu na música. E no quadrinho, entre aspas, o mangá, isso é fácil, porque são representações estáticas. Você consegue coreografar a luta, a jogada, porque está num quadro estático.
né? Então a grande sacada pode ter sido essa. E para culturalmente no Brasil é uma coisa mais complicada, né? E só para fechar também, é muito interessante a influência que o mangá tem nos jovens brasileiros. Qualquer um que tem um filho adolescente, né, nota que por conta da game cultura, dos videogames, isso ficou muito patente aqui. A ponto, meu amigo Carlos Napolitano, que o quadrinho da Turma da Mônica virou Mônica Jovem em formato de mangá. Então eu ainda não conheço aí, porque os meus filhos são crianças ainda, né? Não são adolescentes, talvez não tenha chegado ainda em casa, eu não consigo identificar ainda, eu de fato desconheço. Mas a questão da representação nas novelas, a última que eu me lembro é do Tufão, na novela das 8, né? Na Avenida Brasil. Mas era um personagem, jogador de futebol mais fora de campo do que dentro de campo. Mas assim, na representação do jogo, me vem à mente uma série que passou, se eu não me engano, na GNT ou na HBO, acho que na HBO, se me fala a memória, que retratava a vida de um árbitro de futebol. Sim, chama FDP. FDP, bem sugestivo. Bem sugestivo. E aí, ali eu achei que a primeira série dos episódios, eles conseguiram retratar o jogo de futebol de uma forma bem real. Então, para quem tiver curiosidade, é uma boa indicação. Hoje, por conta da facilidade tecnológica, você consegue ter várias câmeras gravando, então você consegue fazer a jogada e reproduzir aquilo dramaticamente. Coisa que uma câmera só, o que se fazia até pouco tempo atrás, era difícil você buscar isso, né? Até porque você não consegue, é um absurdo, você no Brasil não tem uma filmografia sobre futebol. É escassa, não são muitos. São basicamente documentários bons. Como nos Estados Unidos, você tem, por exemplo, filmes de boxe. Filmes de futebol americano. Filmes de beisebol. O que eu iria comentar é que a solução que o mangá usa para retratar o esporte é a mesma solução que o cinema americano usa. Sim. O cinema americano tem filmes que falam de futebol americano, que falam de beisebol maravilhosamente bem, sem tocar uma vez, sem mostrar uma cena de jogo. Sim. Eu acho que isso é a grande genialidade do mangá. Eu não preciso ter o tema sendo vivido. Eu preciso ter os bastidores. Porque o que as pessoas... Por que falando de um outro tema, de uma outra temática que o mangá também trata, que é o Comedy of Age, que está sendo usado para acabar com o preconceito japonês... foi utilizado numa série para acabar com o preconceito japonês com deficientes auditivos, patrocinada pela Associação Oriental de Deficientes Auditivos. E essa série foi usada por quê? Porque você consegue... e traçando a rota de normalidade, de construção de uma carreira, de incentivo a que o indivíduo faça algo dentro da rotina de roteiro que foi desenvolvida pelo Tezuka, pelo Konagaya. Eu posso citar vários autores. O que eu acho que a nossa novela não tem interesse, e quando ela tem, ela consegue fazer com gosto, porque em Avenida Brasil eles conseguiram fazer isso de alguma forma, é brincar com os arquétipos. Sim. Sabe? Brincar com os arquétipos sem estereotipar esses arquétipos. Tratar de arquétipos que realmente são reais. Parece que o nosso roteirista de novela, ele tá muito distante do esportista. Ele tá muito distante da sociedade. Por exemplo, vamos ver a representação de favela que tem na novela. Vamos ser sinceros, alguém já foi no Rio de Janeiro? A gente sabe que não é assim. Entendeu? Eles estão... o que há hoje é um distanciamento da camada que faz a produção artística, que é mais consumida pela população, sim, do esporte. Mas o que eu acredito que no caso do futebol, especificamente do Brasil, esses heróis já estão nos nossos programas esportivos e nas partidas de futebol. Então, quando você vê uma matéria de futebol num jornal, num telejornal, num programa esportivo, já é feita uma jornada do herói naquela semana, naquele evento. Então, quem que é o grande herói? O Romarinho que marcou o gol na final da Libertadores? É isso? Na semifinal. Na semifinal. Então, quer dizer, ali já tem a jornada do herói, já foi criado... Na final lá, né? Na final lá. Então já foi criado um herói. Então, quer dizer, a gente não precisa dessa representação na novela porque ela já acontece diariamente no nosso cotidiano. Verdade. Então, os nossos agradecimentos pela participação nessa matéria sobre a subcategoria do mangá, o Spokon, da Natália Viola, do Tomio Komatsu, do Kaique Giral e também da professora Maria Luísa Kalim. E o Lucas tem mais alguns agradecimentos, Lucas? Eu gostaria também de agradecer o Thiago Bontempo, do blog Futebol no Japão, o Paulo Regini, diretor de futebol do meu amado Maringá Futebol Clube, que tem inclusive lá 2 orientais no seu time. O Alex Santos, que jogou 17 anos lá no Japão, e agora o Yodan Kim, que a gente espera que seja um grande jogador.
Você ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporte.blogspot.com. O Observatório do Esporte vai chegando ao fim. Locução de Pedro Norberto e Heitor Facini. Comentários de Tuca Américo, Carlo Napolitano e Zeca Marques. Equipe de reportagem, André Magalhães, Lucas Welles, Heitor Facini e Tiago Pavini. Direção, Fábio Fleury. Produção técnica, Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. E eu deixo vocês com uma frase do mais brilhante tenista brasileiro de todos os tempos, Gustavo Kuerten. Sempre quando eu estiver ao lado da quadra, vai dar saudade. E isso que eu acho bom, porque prova que o que eu vivi foi de verdade. E agora, que vocês já conhecem um pouco mais da minha vida, vamos pegar a raquete e jogar tênis. Sempre com alegria e curtição. Se não for o tênis, que seja qualquer outro esporte, mas com prazer. A competição vem depois. Até a semana que vem. Observatório do Esporte. Informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.